Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje vamos falar de livros, lançamentos e a melhor forma de conservar os livros. Vamos conversar com a psicanalista Beth Milan sobre o mais novo livro dela, Quem Ama, Escuta, que é uma nova proposta de educação sentimental baseada na escuta. A perda de uma pessoa querida é uma das maiores dores que enfrentamos ao longo da vida. Vamos falar sobre isso com o terapeuta holístico Armando Falcone Filho. Ele está lançando Perda das Pessoas Amadas, um livro que tenta ajudar a entender essa dor. Vamos saber da jornalista Lucilena Issa como foi a experiência de viver 6 anos na região da Sicília, na Itália. Ela foi até lá pesquisar e colher material para o livro Quando Amanhece na Sicília, um livro que conta a luta das mulheres sicilianas contra a máfia local. Mas tem coisa pior para quem gosta de ler e de livros do que ver um livro maltratado, com páginas, capas, tudo soltando, amarelado, mal conservado mesmo. A gente vai falar sobre conservação de livros com o coordenador da Biblioteca Nacional, coordenador de conservação da Biblioteca Nacional, Jaime Spinelli. Vamos conhecer as dicas dele, para a gente guardar melhor os nossos livros. Das estantes para o palco. Teatro é o nosso assunto com o diretor e ator Tadeu Aguiar e com o ator Cristiano Galda. Vamos comemorar os 30 anos de carreira do Tadeu. Ele montou um musical, 4 Faces do Amor, um espetáculo que mistura poesia e músicas de Ivan Lins. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. A gente vai fazer um intervalo, vai voltar já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 22. Nesse bloco a gente vai tratar de 2 assuntos, né? Vai tratar da perda das pessoas amadas e vai tratar de quem ama e escuta. É interessante porque o terapeuta holístico Armando Falcone Filho, nesse livro, esse livro é baseado nas reuniões, é isso? Reuniões de entes queridos. De pessoas que já morreram. Reuniões que nós fundamos com orientação espiritual. Eu sou médium há 41 anos, atuante na doutrina espírita, e fui orientado em agosto de 2004 pelos amigos espirituais da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, a abrir uma reunião para entes queridos. E nós estávamos psicografando na reunião de segunda-feira as orientações. Mateus Fraga, que é o mentor da instituição, parou à minha frente e disse: eu quero que você comece no mês de outubro uma reunião na primeira terça-feira de cada mês. Eu explico isso no capítulo 1 do livro, não é isso? E o pretensioso aqui achou que era para passar a minha experiência para os outros. Por que eu digo pretensioso? Porque no dia 27 de maio desencarnou minha tia e madrinha. 3 dias depois, meu pai. 20 dias depois, minha mãe. Então eu havia passado pela perda de 3 familiares. Isso num período de 20 dias. 20 dias que... A morte poupou os Falcone, eu sou Falcone, a morte poupou os Falcone durante 14 anos, não nos visitou. E quando veio, levou 3. Aí, eu perguntei para Mateus, mas às 18 horas e 30 minutos, porque a nossa casa, as reuniões começam às 20 horas, vai ter público? Ele disse, se não vier encarnado, eu encho isso aqui de desencarnado. É a minha praia, eu trabalho com isso todo dia, há 41 anos. Muito bem. A reunião começou. Esse que falou com você era um desencarnado? Mateus Fraga é o espírito mentor da casa. Igual esta TV tem um diretor-geral, ele seria o diretor-geral do plano espiritual. Nós temos a diretoria no plano físico e temos os espíritos responsáveis. Emmanuel não era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier? Sim. O Divaldo Pereira Franco, é Joana de Ângeles. Na nossa instituição, o mentor espiritual chama-se Mateus Fernandes Fraga. Eu trabalhei com ele os primeiros 8 anos da minha mediunidade, com ele encarnado. Ele foi o meu orientador, o meu preceptor, nos primeiros 8 anos. Ele desencarnou,
Eu vim para o Rio, fui para São Paulo, depois voltei para Minas Gerais, para Juiz de Fora, montei a primeira clínica de acupuntura chinesa registrada no estado de Minas Gerais e comecei a me engajar no movimento espírita da cidade. Há 25 anos atrás, nós fundamos a FEAC e ele passou de orientador a ser o benfeitor espiritual. Aí começamos a reunião. E ele explicou por que ele queria... Não, ele só explicou isso, que seria uma reunião que eu deveria falar durante 20 minutos. Falar especificamente sobre morte, desencarnação. E depois abriria perguntas para o público. A primeira reunião teve cerca de 20 pessoas. Depois foi crescendo, crescendo. Hoje nós temos 200, 300 pessoas na reunião de entes queridos. Mas depois do livro agora, então, a coisa está aumentando mais ainda. Muito bem. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Dia 11 de agosto, nós saímos de uma reunião mediúnica na instituição e voltamos para casa. Quando nós entramos em casa, minha esposa disse assim, cadê a minha chave? Ela carregava um molho de chave com mais de 20 chaves. Eu disse, não sei. Estava ao lado do seu chapéu. Eu uso chapéu Panamá porque sou músico, fiz parte dos Chorões, toco muita música popular brasileira e o chapéu Panamá está presente no meio da turma. Falei, não vi. Vou buscar. A FEAC fica a 200 metros da minha residência. Eu disse, ela, deixa que eu vou. Ficou aquele vai você, vai eu. Tinha entrado um cavalo de Troia no meu computador. E o técnico, um amigo nosso, estava presente para tirar o tal cavalo de Troia. Eu fiquei, ela foi. 200 metros. Aí, quando acabou ele de tirar o cavalo de Troia, eu fui chamar a Kátia para despedir do Paulo Henrique. Quando eu entrei no quarto de estudos dela, ela estava se preparando para fazer vestibular de medicina. Ela, minha filha, que está formando agora, e meu filho, que já formou em fisioterapia. O nosso filho, que já formou em fisioterapia. Estava fechado o quarto dela. Eu falei com o Paulo assim, alguém deve ter pego a Kátia de conversa na porta da FEAC. Nós temos o SOS Preces, que é um serviço de telefone que funciona até a meia-noite. Eu falei, alguém pegou a Kátia de conversa lá. Descemos. Quando nós descemos, passou o carro do resgate. Chegamos na porta da instituição, não tinha ninguém. Eu entrei, os plantonistas disseram, a Kátia não esteve aqui. O Paulo disse, ela deve estar no acidente que aconteceu ali em cima. Demos a volta no quarteirão e paramos na Paulo Japiaçu, que é aquela avenida de entrada em Juiz de Fora. Eu saí do carro, ele disse, vá buscar a Kátia que eu te espero. Eu dei a volta por trás do carro, quando eu dei a volta por trás do carro, vem na minha direção Matheus Fraga, Anita Borella, que é outra ministra da Colônia Regeneração, veio a irmã Clarissa e vários outros espíritos, Sebastião Diogo, mestre Você vê essas eu pessoas? vejo os espíritos, eu lido com os espíritos desde a infância. Você desculpa, mas eu vou ter que fazer essas perguntas, porque como eu não lido, eu não sei como é que isso Tenha funciona. toda a liberdade. Obrigado. Essas curiosidades Porque eu vou perguntar isso. Eles vieram, você vê os espíritos? Eu vejo os espíritos Você vê uma desde a luz ou infância. vê um rosto? Não, eu vejo, dependendo do estado de concentração, dependendo do estado pessoal, eu vejo como se fosse uma sensação, viva. uma pessoa encarnada. Na infância e na adolescência, eu saía da sala na hora do recreio para ir para a área externa da escola, e eu, de repente, parava e começava a conversar com alguém. Aí eu comecei a notar que os colegas começavam a dar volta. Eu era o esquisito da turma. Eu estava conversando com alguém que ninguém via, ninguém ouvia. Não é isso? Quando eu ia ser padre, fui 5 anos sacristão, o padre dizia que era tudo dogma, que para saber o dogma tinha que ser padre. Eu falei, arruma minha vaga no seminário. Mas encontrei com Allan Kardec na figura de um sapateiro, batedor de sola da sapataria do meu avô. Respondeu tudo o que eu queria. Falei, quero saber mais. Fui conhecer Espiritismo. Me apaixonei pelo conteúdo que Allan Kardec nos oferece, no aspecto científico, filosófico, religioso. Saí do catolicismo sem briga, não briguei com A, com B ou com C. Tanto que quando eu voltava na minha cidade, encontrei melhor em outro. Me dava muito Mas bem. voltando ao acidente, Voltando ao acidente, encontra os espíritos eu saio, desencarnados. quando eu passo atrás do carro, ele vem e diz para mim, aguarde. Ele atravessou o canteiro, veio na minha direção com os outros amigos, colocou a mão no meu ombro e disse, meu filho, prepare-se para o maior desafio desta encarnação. Eu peguei e segurei no carro. Já acostumado com os espíritos, eles tratam as coisas com naturalidade que para a gente não é tão natural. Eu disse, o que é? Ele disse, o corpo deitado no asfalto do outro lado morto é o corpo da Kátia. 44 anos. Para você ter uma base, passaram no enterro da Kátia mais de 10 mil pessoas. O Parque da Saudade em Juiz de Fora
Foi chamado polícia, era rádio patrulha dentro do cemitério, na entrada, pedindo o povo para não entrar. E a cidade inteira era uma pessoa muito querida. Não era santa, tinha seus defeitos, como qualquer um de nós, mas uma pessoa muito motivada, comprometida com assistência e promoção social. E foi assim. Ela foi atropelada? Ela atropelou uma Kombi, ela foi atravessar a rua e veio um rapaz numa Kombi branca à noite, com 40, no máximo 45 quilômetros. Ele a viu, desviou. Quando ele desviou, ela voltou. Ela trombou com a quina da Kombi, bateu com isso que está aqui na Kombi, caiu no chão. Aí ele falei com ele, como é que é, Mateus? Ele disse, prepare-se, meu filho. Eu dispensei o Paulo, atravessei e fui em direção ao corpo. Quando eu fui tocar no corpo, um soldado me interceptou e disse, não pode tocar. A perícia está examinando. Havia acontecido um acidente 1 hora, 2 antes, lá no Salvaterra, a perícia foi para lá. Quando a perícia voltou, viu o acidente, já parou de uma vez. Aí eu fui até o carro do sargento, o que é? Eu quero ver o corpo. Ele disse, tem que aguardar, você mora aqui na rua de cima. Já sabia que ela, mas fiquei quieto. Muito bem, daí a pouco a perícia liberou, eu fui, quando eu levantei a toalha, passei a mão naquela cabeleira negra, era a Cátia. 27 anos de relacionamentos, 2 filhos. Aí eu falei com o soldado, diga para o sargento que pode parar com as buscas, é minha esposa. Um soldado, aqueles guarda-roupa triplex da polícia militar, aquele homem enorme, quando eu falei que era minha esposa, ele puff, caiu no chão, desmaiou. O sargento veio correndo e falou, o que você fez com ele? Eu disse, não fiz nada, só falei que é minha esposa. Aí entramos em prece e o ambiente começou a encher de espíritos. Como eu trabalho há muitos anos na mediunidade, amigos, conhecidos da cidade, de Juiz de Fora, da região, não é isso? Então foram chegando os espíritos, foram envolvendo-nos a todos naquele ambiente, espalhamos a notícia, foi a noite mais longa da minha vida. E aí enterramos Cátia, avisei as crianças, deu tudo isso que aconteceu. Isso foi dia 11 de agosto. Quanto tempo tinha das outras mortes? Das outras mortes tinham 2 anos. Não, 1 ano. 1 ano. Aí o que acontece? Quando vem a reunião de entes queridos de setembro, enquanto uma companheira fazia a prece de abertura, no Espiritismo tudo começa com uma oração, termina com uma oração, eu estava concentrado, Mateus chega por trás, coloca as 2 mãos nos meus ombros e diz para mim carinhosamente, entendeu agora, meu filho, por que eu pedi para você abrir a reunião de entes queridos? Não era para ensinar nada para o povo, não. Era para você se fortalecer. Por isso eu disse lá atrás que o pretensioso achou que era para ensinar alguma coisa a alguém. Então, a reunião começou. No 5º ano, ele pediu que eu gravasse tudo. Eu sou cacique juruna, tenho mania de gravar tudo. Gravei tudo. No 5º ano, ele disse, vamos transformar em livro. Aí começamos o trabalho do livro. O trabalho foi sendo solidificado e nós lançamos o livro agora na Bienal do Rio de Janeiro. A primeira edição de 3.000 livros acabou com 20 dias. A segunda edição com mais 25 dias, já estamos trabalhando a 3ª edição. Foi lançado pela editora M, de Capivari, São Paulo, interior de São Paulo. O nosso amigo Arnaldo lá com a equipe dele fazendo um trabalho excelente. O livro está sendo recomendado e adquirido também por padres, pastores, que estão distribuindo na comunidade para pessoas que passaram pela perda de entes queridos. E aqui pessoas que estão desencarnadas, falam? Não, o livro é o seguinte, ao primeiro capítulo eu explico o que é a reunião de entes queridos. O segundo capítulo... As pessoas vêm nessa reunião? Vêm na reunião, os espíritos vêm. Quando possível, a gente dá orientação, diz quem está presente ou não, embora este não seja o objetivo. O objetivo da reunião não é dizer assim, sua mãe está do seu lado, seu pai está aqui, seu filho... Não, não é esse o objetivo. O objetivo é oferecer respostas sobre a morte e desencarnação. Meu filho suicidou, o que pode ou não estar acontecendo com ele? A gente explica o que acontece com espíritos suicidas ou não. Falcone, meu avô estava na UTI do hospital e veio a desencarnar sem nenhum membro da família perto. Isso abala o espírito, como é que ele acorda no mundo espiritual? Então, esse é o objetivo. Mas, vez por outras, também há orientações de espíritos desencarnados presentes que são percebidos e que os amigos espirituais autorizam. Muitas vezes também nós vemos, percebemos, sentimos os espíritos dos parentes desencarnados, mas os benfeitores dizem, caluda, silêncio, não é para dizer. Por quê?
há pessoas que têm uma compulsão de perguntar. Como é que está meu pai que desencarnou? A gente diz, seu pai está bem, está no ambiente, está amparado por espíritos da família. Quem são os espíritos que estão amparando ele? Ah, é a sua avó, fulana de tal, é seu avô. E como é que ele está? Aí começa aquela pergunta, então nós temos uma metodologia. Uma pergunta só por família, né, por pessoa, por família. Uma pergunta com no máximo 15 palavras, que senão a pessoa começa a contar um caso. E uma pergunta específica sobre morte e desencarnação. Falcone, por que no Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação? Não é pergunta para o momento. Isso é para um outro grupo de estudos. Então, o nosso trabalho é esclarecer sobre a morte. O que é que morre? Quem pode ver os espíritos? Contatos com o mundo espiritual? Mas, por exemplo, se uma mãe, indo lá na Sicília, uma mãe que perdeu um filho, vira para você e pergunta, o filho se matou. Sim. Meu filho está bem, você tem condição de responder? Se ele estiver Você presente... responde, você, Falcone, ou responde o filho daquela mãe? Não, você tem que entender o E seguinte... você é o veículo do... Se nós todos aqui chegarmos pela primeira vez numa janela de um prédio e olharmos para fora, todos vamos enxergar a paisagem. O médium vidente não é assim. Se você perguntar, Falcone, tem algum espírito aqui ao meu lado agora? Você pode me dar essa informação? Eu só vou perceber algum espírito ao seu lado, embora eu esteja olhando para você, se este espírito quisesse mostrar. Se o seu benfeitor espiritual, aquilo que no catolicismo é chamado de anjo da guarda, quiser que eu veja, ou se os meus mentores quiserem mostrar. Não é porque então eu sou médium... a máxima do Chico Xavier? O telefone só toca de lá para cá? Para cá, para cá. Esse é muito importante. As pessoas, depois que nós lançamos o livro, eu tenho recebido dezenas de e-mails. Falcone, perdi meu filho, perdi isso, me dá notícia. Eu explico sempre. O telefone toca de lá para cá. E nós explicamos... Se o espírito quisesse, esse significado é esse, né? Se o espírito quisesse manifestar, os médiuns estamos se manifestará. Aí. Mas eu já vi uma senhora aqui no Rio, eu não fui, mas me contaram várias. Eu gostaria muito de ter ido, eu não fui por alguma razão que eu até hoje não sei. E agora ela já morreu. Mas enfim, acho que Dona Célia talvez. Dona Célia, eu tenho notícia dela. E ela dizia assim, porque ela via, o espírito dizia para ela alguma coisa que ela quando contava, tem alguém daqui da família do fulano, ele está dizendo isso assim, e era perfeito, era assim... Detalhes da família, detalhes que só a família sabia, quer dizer, não tinha nenhuma maneira, era um recado direto, preciso, sabe, objetivo. Específico para aquela pessoa. Para aquela pessoa. É isso que destaca o médium equilibrado do médium que dá tiro para todo lado. Na metodologia da doutrina espírita, nós temos as reuniões de desenvolvimento e educação da mediunidade. Da mesma forma que é necessário passar por uma autoescola para saber conduzir um carro, é necessário para tirar um brevet, entrar numa escola de aeronáutica, a mediunidade não é porque a pessoa é médium, vê espírito, sente espírito, que é dono do pedaço. Não é assim. O médium é sujeito a perturbações, não é isso? Porque é muito bom quando nós estamos vendo Emmanuel, estamos vendo Sheila, Joana de Ângeles, mas e quando entramos na região dos espíritos perturbados e perturbadores para as tarefas socorristas? É como o médico, minha filha trabalha na ambulância, é como o médico que chega na região do atropelamento e vê pessoas arrebentadas, esquartejadas, tem que juntar pedaço. Na mediunidade, muitas vezes, sentido figurado, nós temos que juntar pedaços do espírito, se isso fosse possível, não é isso? Temos que ajudar no reequilíbrio. Então, a mediunidade é uma tarefa socorrista. Enquanto a medicina da terra cuida do corpo, a medicina espiritual cuida do espírito desencarnado e do espírito encarnado, porque encarnados sofremos a influência dos desencarnados. É um trabalho extraordinário, o trabalho do médium ligado a Kardec, ligado a Jesus, que faz da sua mediunidade uma plataforma de benefício da coletividade. E essas reuniões continuam acontecendo? Continuam acontecendo na toda primeira terça-feira de cada mês. No nosso site tem todo o trabalho anunciado, todo o trabalho mostrado. O nosso site é www.falcone.com.br. Falcone com I, porque o Falcone juiz era com E. O nosso é Falcone com I. www.falcone.com.br.
E aí você continua como culturista? Continuo trabalhando. Na mediunidade nós Esses fazemos... alimentos para as 4 estações, se ocupa o resultado que você come, não são livros Não, esses são os espíritas, livros, são livros da área profissional. Eu tenho 2 livros, 16 apostilas, vídeos, CDs, todo um trabalho para oferecer à comunidade como profissional. Profissionalmente. Isso é na área profissional. A área religiosa é totalmente distinta. Da área profissional, nós encaminhamos, quando necessário, pessoas para a área religiosa. Mas na área religiosa, temos a ética de não fazer nenhuma pronunciação em referência às atividades profissionais. Eu tenho programa na Rádio Solar AM 1010 do Juiz de Fora, já há mais de 15 anos, lá com a equipe da nossa Beth, e de segunda a sextas-feiras, 3 horários durante o dia, a gente está no ar. Estes livros foram lançados pela Alprint, que não é uma editora espírita, é uma editora do mundo afora das pessoas jurídicas, e também tem tido uma ressonância muito grande. Coma e seja feliz, e alimentos depurativos. Cuidamos do corpo como profissional de saúde e cuidamos das realidades espirituais como trabalhador, médium, fundador da FEAC e do SOS Preces. Como é que, só para terminar, não posso ficar mais tempo, mas adoraria, mas não posso. Porque senão não dá tempo de tudo acontecer. Quando uma pessoa se suicida, o espírito dela passa por alguma aprovação, ou é que nem quando uma pessoa desencarna, porque está no seu tempo de desencarnar, digamos assim? Você tem que pensar o seguinte, quando uma pessoa desencarna como uma vela que vai apagando, ele vai entrando no mundo espiritual e voltando, vai acostumando com a ideia. É como alguém que está descendo a rua. Suave. Está suave. Agora, quando alguém é atropelado, e depois tem que voltar para casa, fazer fisioterapia e todo aquele processo. Quando alguém volta para o mundo espiritual, quando ele procura a morte com as próprias mãos, ele vai ter que, durante um tempo extraordinário, passar pela fisioterapia espiritual, de reconstrução do seu perispírito, de reconstrução da sua memória, de reconstrução dos seus valores éticos espirituais. Sair da vida pela porta dos fundos não é solução para ninguém. O suicídio não é remédio. O suicídio é agravação do processo da crise que a pessoa enfrenta. E vocês acreditam, quando uma pessoa está em coma e ela volta, que ela pode ter tido uma experiência na espiritualidade? As experiências de quase morte, com cirurgias, com coma, isso é muito comum. Não é isso? Na nossa instituição, nós temos várias pessoas que já passaram por essa realidade e hoje isso é tese de mestrado, doutorado de psicólogos e médicos americanos em diversos segmentos. É uma experiência comum e que a doutrina espírita valida isso como sendo um encontro do espírito com essa dimensão espiritual, só que de uma maneira mais bruta, mais rápida. Não é isso? As pessoas se sentem transformadas. Se sentem transformadas. Quando voltam, veem que a vida continua. Ninguém morre. Não perdi meu ente querido, eu devolvi. Se eu te empresto este livro, você tem o compromisso de me devolver. Seu corpo não te pertence, meu corpo não me pertence. É empréstimo de Deus, da vida, do universo, já dizia Khalil Gibran Khalil. Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, são empréstimos de Deus. E são empréstimos, temos que devolver pai, mãe, filho, irmão e devolver-nos quando chegar a nossa hora também. Eu adoraria que isso fosse um boato, mas é verdade. Nós estamos a caminho da volta para o mundo espiritual. Tá bom, volta aí daqui a pouquinho, tá? Então tá, estamos combinados assim. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, a gente estava aqui falando conversando com o nosso Armando Falcone sobre... Ele tem um SOS Prece, né? Que ele falou, SOS Preces. Ele disse que tem de coronel, né? De coronel do Exército, de juiz, promotor, delegado da Receita Federal, não é isso? A dona todo de mundo casa, atendendo pessoa, todo mundo, 4 linhas telefônicas, das 8 da manhã à meia-noite. Entra no nosso site, que está lá o slogan, está tudo o caminho. Né? Sempre um amigo. Como é que é o site mesmo? www.feac.org é o da instituição. F, né, de feira, E de elefante, A de amor, K de quê? De Kátia. De Kátia. Aliás, a propósito da Kátia, vem aqui uma pergunta
Leda, você poderia perguntar para o médium se ele já conversou com a falecida esposa dele, a Kátia? A Kátia ficou íntima de todo mundo também. Ela está no ambiente acompanhada de vários outros espíritos amigos ligados à ambiente nossa aqui casa. agora? Aqui no ambiente agora. Está cheio de gente Tá aqui, aqui. né? Praticamente auditório. Encarnados nós somos uns 10 ou 12, né? Mas desencarnado está cheio. O espetáculo virou espetáculo do mundo espiritual. E ela continua nos orientando a instituição. Iria fazer medicina na Terra e foi convidada por Abel Gomes, que é o diretor da Colônia Regeneração. A Colônia Regeneração é para a Zona da Mata, o que nosso lar é para o Rio de Janeiro. Tá. Abel Gomes é ligado a nós desde a época da França, desde a época da Europa, da Revolução Francesa. E ele convidou ela para fazer medicina no mundo espiritual. Ela está formando agora, dia 11 de dezembro, ela forma em medicina na Colônia Regeneração. E a minha filha forma em medicina, vai ser anestesista, forma em julho aqui na Terra. Na Colônia Não Então, Regeneração. É uma turma na Colônia do Mundo. Esse intercâmbio. Aqui. Mas lá é animado ou é uma coisa muito assim, que as pessoas ficam de calmas o tempo inteiro? Eu gosto é a cópia mal feita do outro lado. Né? O deslocar de um lugar para o outro no mundo espiritual, dependendo da evolução do espírito, é muito rápido, né? A beleza é muito rápida, muito maior no plano espiritual. Eu tenho que fazer mais uma perguntinha que vem aqui do Rio, de um casal que pergunta assim: gostaríamos de saber quando o Lúcio, porque eu acho que é uma pergunta de várias pessoas que querem fazer essa pergunta. O Rodrigo e a Gisele mandaram um e-mail, mas muita gente quer perguntar isso. Gostaríamos de saber quando o luto deixa de ser respeitoso e passa a ser prejudicial para a pessoa que fica ou para a família. O luto deve ser de no máximo 30 dias, com raras exceções. Desfaça de tudo que o seu ente querido tinha, guarda uma peça de roupa, guarda os retratos. Eu atendo pessoas, mães, que têm guarda-roupa do filho, com tudo guardado como se ele fosse voltar. Viajo o Brasil inteiro, chego em casas em que há um lugar à mesa esperando o familiar que desencarnou. Mas isso é ruim para a pessoa que fica, para quem está sofrendo ou para quem partiu? Muito pior para partiu? quem fica do que para quem partiu. Doe as roupas, os calçados, homenageie alguém em favor do ente querido. Crie méritos, crie condições positivas. Apego, manter o quarto arrumado, Virou museu? E fotografias? Hein? Fotografias, mas cuidado, que tem gente que morre a esposa, desencarna o filho, morre o parente, enche a casa de fotografias. É querer compensar a falta física com a presença do retrato. Quantidade afeta a qualidade em qualquer coisa. Mas manter o retrato de uma pessoa querida também não faz mal nenhum. O retrato da Kátia está na sala lá em casa até hoje, porque a segunda esposa era amiga dela e ela é que faz questão que fique. Entendeu? Obrigado a vocês todos por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. A reprise é 2 da manhã, tá? Avisa todo mundo que estiver insônia aí perto de você. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.